detalhes, vamos então considerar Apocalipse capítulo 16. Olhe pela sua alma para que você receba a palavra de Deus como verdadeiramente ela é palavra inspirada de Deus poderosa para salvar a sua alma. Deus abençoe o nosso Pai. Senhor Jesus, nós te amamos profundamente. Nós somos gratos ao Senhor Deus pela vida do Thales. Que o Senhor o guarde, o abençoe. Deus, que Ele possa ser claro na exposição da Tua Palavra, que Ele possa ser fiel na exposição da Tua Palavra, que nós possamos recebê-la com fé. Ó Deus, nos alimente, sacia nossa sede. Obrigado, Deus, por mais esse culto que prestamos a Ti. Obrigado por esse momento. Nós queremos ouvir a Tua voz, Deus. Fale conosco, por misericórdia. É o que pedimos em nome de Cristo, nosso Salvador. Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir em Apocalipse 16. Apocalipse 16. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando o anjo derramou sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram amaldiçoados, estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram-se a arrepender e glorificá-lo. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes,
trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 5 quilos, 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Vamos orar? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, estamos diante da Tua palavra, uma palavra muito dura, mas que Deus tem grandes coisas para nos ensinar. Me ajude, Pai, nessa exposição, que o Senhor possa falar ao coração dos irmãos, que tudo que seja humano caia por terra e que o Senhor seja glorificado durante esse momento. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos dentro do 5º ciclo de 7. Estamos correndo aí, Apocalipse todo. E dentro desses 5 ciclos, como nós já percebemos, João retrata a história. A primeira vinda de Cristo, os atos relacionados à redenção realizada por Cristo, sua vitória, a oposição do mal, o crescimento do mal aqui na terra, até o dia da batalha final, da vinda do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos, da destruição dos ímpios e do novo céu e nova terra. Porém, cada ciclo tem um foco específico, como nós estamos desde há um bom tempo expondo. Por exemplo, na segunda sessão, nós temos uma ênfase nessa primeira parte da história. Então, nós temos lá Apocalipse 4, 5, uma ênfase muito forte na vitória do Cordeiro, o Cordeiro indo aos céus, sendo glorificado, pegando o rolo em suas mãos. Na quarta sessão, nós já temos o foco na oposição do mal contra a igreja. Nós vimos até a pregação do Robson. O dragão buscando consumir a mulher no deserto e o filho da mulher. E nessa sessão, que é a dos flagelos, a gente tem uma ênfase muito forte no juízo de Deus e na dureza do coração do homem. Então aqui nós veremos Deus sendo justo, punindo os homens e os homens mantendo seus corações duros contra Deus. Antes de entrarmos propriamente na exposição do 16, eu quero dar uma relembrada no capítulo 15 que foi pregada pelo Vinícius, porque o 15 e o 16, ele é um bloco. O 15, ele é uma introdução ao 16. Então é bom que a gente memorie algumas coisas para que entremos na exposição já bem entendidos daquilo que João quis nos passar e dessa revelação. Então, relembrando a exposição passada, nós temos os vencedores em pé sobre um mar de vidro. E a gente sabe que o mar é bem agitado, porém aqui nós temos um mar de vidro. Apesar da sua imensidão e grandeza, totalmente plano, calmo. Então esses vencedores estão na calmaria. Esses vencedores são aqueles que não se curvaram ao sistema diabólico, ao sistema da besta. Também é citado no Cântico de Moisés que justos e verdadeiros são os seus caminhos. O que indica a proporcionalidade desses flagelos e dessa dureza com a impiedade dos ímpios. Então é o seguinte, nós iremos entrar um pouco mais nisso, mas veremos que é algo muito duro. E aqui no 15 já existe uma preparação de que Deus é justo. As obras de Deus são justas. Deus não faz obras simplesmente pelo seu bel prazer, ou sem uma análise, ou sem uma justificativa. Tudo o que Deus faz é recheado de justiça. Em terceiro ponto, e aqui já entrando realmente naquilo que estaremos expondo hoje, nós vemos anjos saindo do santuário com 7 pragas em suas mãos.
para preencher as 7 taças. E antes de nós irmos propriamente ao texto, tem um parênteses muito importante aqui, que vai entrar na nossa compreensão da exposição. As 7 trombetas que foi pregada pelo Anderson lá atrás, e as 7 taças, elas são paralelas, elas têm uma estrutura bem semelhante. Porém, agora nós vemos um progresso. Se vocês relembrarem, as 7 trombetas tratam de juízos parciais. Por exemplo, 1/3 do mar, 1/3 dos homens, 1/3 dos animais. Aqui não, nós temos tudo. O juízo aqui é completo, não é um juízo com mistura, é um juízo sem mistura. O Hernandes, ele tem uma frase que é um trecho que é no seu comentário que é bem importante aqui, eu quero ler para os irmãos. Enquanto as trombetas eram alertas ao mundo ímpio, as taças falam da cólera consumada de Deus. As trombetas são uma advertência, enquanto as taças falam da consumação da ira de Deus sobre os ímpios. Nas trombetas, a ira de Deus estava misturada com misericórdia, mas nas taças vemos a ira de Deus sem mistura. Meus irmãos, um outro ponto que nos traz essa questão de intensidade é que há uma inversão. Enquanto nas trombetas você tem 4 juízos à natureza e 3 juízos aos homens, aqui nós teremos 4 juízos aos homens e 3 juízos à natureza. E veremos essa sequência aqui. Eu quero convidar os irmãos, nós leremos tópico a tópico, ponto a ponto. Então vamos começar a nossa leitura do 15, capítulo 15, do 5 a 8. Então, deixemos nossas Bíblias abertas para que a gente consiga explorar o máximo aqui que Deus tem para nós hoje. Então, 15:5. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouros ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Olha só, nós temos um dos 4 seres viventes dando 7 taças de ouro, um material belíssimo, um material para nós de extremo valor, muito belo por fora, mas dentro dessas taças cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. Quando os anjos então recebem essas taças, olha o que diz o verso 8. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Então aqui nós temos o santuário cheio, Deus enche o santuário com sua glória, e a partir daqui ninguém mais entra. É tipo assim, agora não tem mais jeito. O cálice está cheio da ira, ela vai ter que ser despejada. A paciência de Deus já chegou no seu limite contra a humanidade. E aqui, meus irmãos, há uma intimação que vamos ver no verso 16, ou no capítulo 16. Vamos lá. Vamos ao 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O santuário está cheio. Não tem mais como entrar. E há uma ordenança direta aos anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E aqui se começa um ciclo muito duro de juízo. Vamos ao verso 2? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Olhem só,
nós temos duas considerações bem importantes aqui. A primeira, essas feridas malignas e dolorosas, elas são apenas aos ímpios. Ela não se destina aos crentes. Os juízos que nós veremos aqui, apesar que de forma indireta afetam os cristãos, mas não são juízos diretos aos cristãos. Nós trataremos de juízos diretos aos ímpios, aqueles que adoram a besta, aqueles que se curvam ao sistema. O outro ponto é que é dito que se abriram feridas malignas e dolorosas. Então a gente pode imaginar que essas pessoas não andavam, não sentavam e nem se deitavam sem sentir dor. Dores, chagas horríveis que causavam uma aflição tremenda. Então, aqui está a primeira taça. Caminhando. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. E olhem só, aqui nós já conseguimos ver essa diferenciação de trombetas para os flagelos. Enquanto nas trombetas foi afetado 1/3 do mar, aqui não. Todo o mar foi afetado, todo o mar se transformou em sangue, e todas as criaturas morreram. Sobre esse juízo, para nós termos uma noção, dentro da mentalidade da época, o mar era a força vital do Império Romano. Não apenas de suprimento, de comida, o que era de extrema importância, mas todo o comércio, boa parte do comércio era feita pelo mar. Muitas vezes o comércio terrestre, em alguns casos, não era viável. Então o mar era importantíssimo. E aqui nós temos um mar que se transformou em sangue, animais mortos, o que torna inviável a trafegação. Só esse juízo, só essa praga aqui, já seria equivalente para a destruição de toda a civilização daquele tempo. E para nós também não afetaria. Hoje o comércio marítimo é altíssimo. Então, para a gente ter uma noção da gravidade desses pontos, ok? Vamos à terceira taça. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. E tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, meus irmãos, olhem só. Primeiramente, os ímpios estavam sofrendo com chagas terríveis e dolorosas. Posteriormente, vemos o mar sendo transformado em sangue e todos os animais morrendo. Agora temos as fontes de água e os rios também transformados em sangue. Então não há água limpa mais. Toda a água está contaminada. E aqui, alguns podem começar a pensar: mas esse é um juízo pesado, não? É um juízo muito duro. E meus irmãos, combatendo essa possível visão, o anjo que tem autoridade sobre as águas começa a tecer uma defesa da justiça de Deus, que é corroborada pelos seres celestes. E qual é o motivo, um dos motivos desse juízo? Nós vemos no verso 6. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber como eles merecem. Esses homens ímpios, durante toda a história, perseguiram, mataram, fizeram de todo tipo de atrocidades com os cristãos. Esses homens fizeram coisas inimagináveis com irmãos nossos.
Nós temos também aqui um exemplo, eu quero convidar os irmãos a voltar um pouquinho a sua Bíblia, no verso 6. Desculpa, capítulo 6, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha no que é dito sobre os selos. Logo no quinto selo, após ter aberto os 4, olha só o que acontece. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos irmãos, que deveriam ser mortos como eles. O que nós vemos aqui é que nós temos santos que foram martirizados e mortos por amor ao Evangelho. Santos que não se curvaram ao sistema do mundo, santos que não se deixaram ser levados pelas palavras da besta, clamando por justiça. Até quando? Quando essa justiça chegará? E aqui, meus irmãos, nós vemos a justiça chegando. E pode aparentar duro, mas não é. Porque esses homens merecem. Eles merecem porque negaram a Deus. Eles merecem porque blasfemaram contra Deus. Eles merecem porque martirizaram nossos irmãos e continuarão martirizando até o fim dos tempos. Porque eles são feitos de ódio. Ódio contra Deus e ódio contra o povo de Deus. E tudo isso é corroborado pelos céus. Então, passando dessa corroboração e dessa defesa, que nós também podemos fazer um link com o Cântico de Moisés, falando da justiça de Deus, vamos ao quarto selo, quarta taça, perdão. Verso 8 do capítulo 16. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. E aí nós esperamos, olhem só, esses homens passaram por flagelos, por feridas abertas. O mar se transformou em sangue. Os animais do mar morreram. As fontes de água se transformaram em sangue. Agora eles estão sendo queimados pelo sol. Agora sim, né? Nós conseguiremos ver um arrependimento? Qual é a resposta desses homens? Vemos no verso 9. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-la. Os homens, meus irmãos, insistem em sua idolatria. Esses homens, eles desejam ver cada vez mais cristãos morrendo, cristãos sendo jogados a todo tipo de animais terríveis. E mais, eles têm prazer em blasfemar contra Deus. Eles têm prazer em falar contra Deus. O Senhor é ruim, o Senhor não é bom. Só que olhem só, vejamos até onde vai a dureza do coração do homem. No verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das suas dores e de suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Mais um flagelo terrível. Trevas que geram agonia, que levam os homens a morder a própria língua. Esse termo morder a própria língua, ele é sinônimo no original do termo ranger de dentes.
Nós temos lá em Mateus 13, quando Cristo está explicando a parábola do joio e do trigo, ele fala: o joio será arrancado, lançado ao fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, esse morder a própria língua tem esse sinônimo de ranger de dentes. Aflição terrível. E mesmo após toda essa dor, os homens continuam blasfemando contra Deus. E nós vemos que enquanto mais a ira é derramada, mais blasfemos os homens são contra Deus. Nós vemos que eles não têm o intuito de se arrepender. Mesmo em meio a dores, esses homens estão determinados a blasfemarem e a não aceitarem Deus como Senhor. E mais, nós veremos agora que eles não querem apenas blasfemar contra Deus, mas definem lutar contra Ele. Vamos ao verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizavam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, olhem só, nós estamos aqui diante de uma situação. É derramada a taça e o rio Eufrates seca. Então, aqui nós não temos mais uma divisão oriental e ocidental. O rio é seco. Com o rio seco, tudo se torna uma planície só. Isso indica um único governo, todo centralizado na autoridade da besta. Nesse sentido, o secamento do Eufrates é uma antítese do secamento do Mar Vermelho, já que os santos foram libertos do Mar Vermelho. Agora o rio seca para que eles sejam atacados. E quem está motivando isso? Nós temos aqui dito 3 espíritos que saem da boca e que, no caso, que agem através, que são ludibriados pelas palavras do dragão, da besta e do falso profeta, que entendemos como a tríade do mal. Por um ensino maligno que convence, como aqui é dito, no verso 14, são espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia. Então eles realizam sinais, eles usam artimanhas para convencer os reis a se juntarem para guerrear contra Deus. Olha só que coisa, hein? Vamos seguir aqui na leitura o verso 15. E aqui, um ponto. Nós temos uma quebra. O verso 15 é uma quebra. Nós estamos falando dos reis sendo reunidos para o grande dia da batalha contra o Deus Todo-Poderoso. E aí o 15 diz: eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Meus irmãos, esse é um parênteses importantíssimo. Esse eis que venho como ladrão é um velho aviso à igreja, que está lá em Mateus 24. Apesar de toda a situação adversa, o evangelho ele continua sendo pregado. Jesus Cristo declara que ele vem, mas que ninguém sabe o dia, ninguém sabe o horário, ele vem como ladrão. Ninguém estará esperando quando ele vem. Logo, todos devem estar preparados. E o que é estar preparado? Aqui, meus irmãos, nós temos um convite a guardarmos o nosso coração e viver uma vida que glorifica a Deus. Mas como assim? Viver uma vida que glorifica a Deus? Meus irmãos, existe um termo em latim chamado corandel, que traz a ideia de uma vida diante de Deus, uma vida totalmente na presença de Deus. Estar corandel é estar diante de Deus.
E nós somos chamados a vivermos uma vida diante de Deus do nosso acordar, do nosso levantar, do momento em que nós nos sentamos em nossas mesas para tomar um café da manhã, do momento em que nós nos preparamos para o nosso trabalho, em que nós enfrentaremos muitas vezes esses que aqui são citados, filhos da besta, que farão de tudo para nos destruir, para destruir o Evangelho, que farão de tudo para que o Evangelho seja extirpado, que trarão propostas muitas vezes tentadoras, mas que o fim delas será a morte. Nós devemos estar diante de Deus quando vamos às faculdades, quando vamos às nossas escolas, porque lá terá ideologias que buscarão nos arrastar, homens e mulheres, para o lado da besta e dos seus conservos. Viver, irmãos, uma vida diante de Deus é viver uma vida em que nós nos colocamos ao pé da cruz, dia após dia. Uma vida que nós tampamos a nossa vergonha com vestes brancas. E aqui existe uma lenda de senhorinhas que tomavam banho de roupa para não serem pegas desprevenidas quando Cristo vem. A gente sabe que não é bem assim. Essa nudez não é física, é uma nudez moral. Precisamos estar preparados, irmãos, para que quando ele vier, estejamos cobertos com essas vestes brancas, para que a nossa vergonha não seja exposta. Nós estamos preparados? Nossa vida está diante de Deus? As nossas ações estão diante de Deus? Quando nós estamos trabalhando, estamos fazendo para a glória de Deus, ou para a glória de homens, ou para a nossa própria glória? Precisamos entender que só existem dois tipos de pessoas aqui. Ou são os ímpios que sofrerão esses flagelos e que blasfemarão contra Deus, e que se reunirão com os reis dessa terra para batalhar contra Deus. Ou somos aqueles, a igreja de Cristo, que apesar das dores, se mantém firme ao propósito. Aqueles que entendem que o corpo pode até ser destruído, que os bens podem ser tomados, que tudo aquilo que o mundo tem como valoroso, precioso, pode ser tomado de nós, mas não podem tomar nossa alma. Não podem tomar nossa alma. Em meio aos flagelos, o povo de Deus é bem-aventurado. Continuando no texto, verso 16. Então os três espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. E aqui, meus irmãos, olhem só, nós temos diversas teorias muito estranhas sobre esse trecho aqui, né? Dizem a batalha de Armagedon, anjos contra homens, uma coisa louca. A gente sabe que isso é impossível, né? Os homens não poderão apontar seus mísseis para o céu buscando matar Deus. Isso é como cuspir para cima, vai voltar, não vai dar certo. Aqui a ideia não é trazer essa visão de que homens guerreando com anjos, mas nos trazer a noção de até onde vai a rebelião do homem. Olhem só, se fosse impossível, esses reis se juntariam de Oriente a Ocidente, para travar uma guerra contra o Deus Altíssimo. Sabe? Uma ilustração, olhem só, e é uma ilustração muito ruim, assim, porque não chega nem perto, mas é como se meia dúzia de formiguinhas de cozinha viessem aqui pelo chão e buscassem me matar, cara. E quando eles chegassem aqui, eu ia... É impossível. E é uma ilustração muito ruim, porque Deus, em comparação a homens como formiguinhas e nós como Deus, cara, não está nem perto. Porque nós não criamos a formiga. Nós estamos falando de um Deus Altíssimo que criou todas as coisas.
Nós falamos de um Cristo que tem o universo em suas mãos, que não só é o Criador, mas o sustentador, aquele que por meio todas as coisas foram criadas. E os homens, em sua insanidade e por palavras desses espíritos malignos, pelas ludibriações, estão dizendo assim: não, nós vamos lutar contra Deus. Nós vamos reunir em Armagedon e a gente vai destruir Deus. E eles não conseguem destruir Deus e nem lutar contra Deus fisicamente, mas eles lutam contra Deus com as suas ações. Eles lutam contra Deus em cada atitude, em cada pensamento, em cada momento que eles blasfemam, em cada momento que eles não se rendem ao Senhor. Meus irmãos, que não sejamos como esses homens. Uma outra questão para desmistificar as várias teorias que criam sobre Armagedon. A palavra Armagedon, ela também, no seu original, é nada mais do que a montanha ou vale de Megido. E nós temos, irmãos, no Velho Testamento, diversas batalhas que acontecem no Vale do Megido. É um vale propício a batalhas. E uma dessas batalhas citadas está em Juízes 4 e 5, em que o povo de Deus está em desvantagem numérica e os inimigos estão vindo atacar esse povo e, naturalmente, se olharmos números, esse povo seria destruído. Mas no ato da batalha, mesmo em menor número, o povo de Deus vence a batalha. Deus vira o jogo. E aqui nada mais é para dizer que é o seguinte: na batalha de Armagedon, Deus vai virar o jogo. Quando os reis, os homens se reunirem para destruir Deus, para lutar contra Deus, para voltarem todas as suas forças em unidade, como em Babel, para querer se colocar como altíssimos, Deus vira o jogo. Mencionar Armagedon aqui significa a que nível o homem pecador é petulante. E, meus irmãos, dentro dessa questão, eu quero trazer uma consideração. Provavelmente na ordem de culto vai estar um pouquinho para trás. É que a igreja, ela é perseguida. Quando esses reis se reúnem contra Deus, eles também se reúnem contra a igreja. A igreja aqui, ela é um alvo fortíssimo de todo esse momento. Isso indica que, não só hoje, mas daqui para frente, o fim dos tempos, o que nós estamos vivendo hoje, amém? Já é o fim dos tempos, e só piora, aponta para um momento, não aponta para um momento de paz e de conforto para a igreja. Isso nos mostra que a igreja, tudo indica, tudo tem mostrado, e hoje, quantos cristãos morrem por dia? 13 cristãos morrem por dia. Tudo, o mundo inteiro aponta que não existe paz e conforto para a igreja nesse mundo. Nós estamos aqui e nós seremos perseguidos. Irmãos, você vai ser perseguido. Eu vou ser perseguido. E aqui vai uma grande pergunta: nós estamos prontos para essa perseguição? Vamos analisar nosso coração. Nós estamos prontos de verdade para essa perseguição? Eu não vou julgar o coração dos irmãos, mas uma coisa é fato. Infelizmente, muitos cristãos ou cristãos genuínos, não estão prontos, não estão preparados para um seguinte ponto. Eles estão sendo iludidos com o falso evangelho.
Eles estão sendo iludidos que quando se tornam crentes, tudo na vida deles vai dar certo. Que a empresa deles vai prosperar. Que a conta bancária deles vai chegar a dígitos e mais dígitos e mais dígitos de dinheiro. Em que ele vai ter todas as satisfações do mundo e nada mais vai afligir ele. Em que se ele tiver um coração muito generoso, Deus retribuirá 100 por 1. Um falso evangelho. Um evangelho mentiroso, que não prepara homens e mulheres para perseguição, para momentos duros, que vão acontecer, que a própria Bíblia diz que vai acontecer. Mas enquanto o falso evangelho diz que homens e mulheres serão os melhores dos melhores, o verdadeiro evangelho nos traz a seguinte assertiva: que o cristão não deve amar a própria vida. E que ele tem que estar preparado para enfrentar tudo por amor a Cristo. Em Lucas 9, diz o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Meus irmãos, nós temos que levar isso aqui a sério. Olhem só. Se alguém quiser acompanhar-me, ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Diariamente. Todo dia tem cruz para nós carregarmos. Todo dia tem batalha. Todos os dias nós temos com o que lutar. Seja contra o mundo, seja contra nós mesmos. Nós temos lutas. E as internas tendem a ser as piores, né? E nós temos que tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Porque quem quiser salvar a sua vida, quem amar demais as coisas daqui, quem almejar demais as coisas daqui, quem tiver seus olhos muito focados nas coisas desse mundo, a perderá. Olha o tanto de gente perdendo a vida aqui, nessa exposição. Quantos ímpios, queimados, enfim, está aqui. Flagelados de todos os jeitos. Só que tem um ponto e vírgula. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Não nos é prometido tranquilidade nessa terra. Não nos é prometido. Mas nos é prometido a vida verdadeira. Sabe, o que são 70, 80, 100 anos comparado com uma eternidade, meu irmão? O que são 7, 8 dígitos em uma conta bancária se comparado a nós pisarmos naquilo que é mais precioso para os homens dessa terra? Quanto vale o ouro que está nas ruas do céu, sendo caminho para ser pisoteado? Porque isso não vale nada. Para nós está em autoestima. Mas o que vale é a glória de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então passamos do 16 e agora iremos para o final da nossa exposição. Verso 17. O sétimo anjo derramou sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existia sobre a terra. Nós estamos vendo o mundo ser quebrado. É assim, o sétimo está consumado. Pum, acabou. Está consumado. Sétima taça, encerrou tudo. E aqui nós vemos terremotos que nunca houve um tão forte. A grande cidade foi dividida em 3 partes. E as cidades das nações se desmoronaram.
Deus lembrou-se da grande Babilônia e do seu cálice do vinho do furor da sua ira. Essa lembrança da grande Babilônia faz referência aos crimes e aos pecados que a Babilônia cometeu contra Deus. Então se intensifica a ira de Deus. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. E eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo. Pois a praga fora terrível. Meus irmãos, não está consumado. O mundo está em caos, instaurado. As coisas estão perdendo sua estribeira. A terra foi repartida em 3, granizo de 35 quilos, terremoto. Os homens blasfemam contra Deus. Os homens blasfemam contra Deus. Deus está derramando sua ira. O cálice está cheio e ele desce o cálice. E os homens, após verem o poder de Deus, após tentarem lutar contra Deus e falharem miseravelmente. Aqui a gente pensa, né? Ou os caras juntaram, tentaram lutar contra Deus, deu errado. Agora esses caras vão entender, agora não tem jeito não. Tríade do mal acabou, não tem jeito. Armagedon, o jogo virou, meu irmão. A igreja pequenininha ali, levando chumbo. Cara, o Deus dessa igreja prevalece. Agora os homens vão se arrepender? Não se arrependeram. Mas, nem para ficar calado, eles blasfemaram. Amaldiçoaram a Deus. Meus irmãos, o ímpio odeia Deus. Ele odeia. Se o ímpio pudesse, ele excluía Deus. Ele rasgava todas as Bíblias do mundo e viveriam e formariam um sistema ao seu bel prazer. Fariam seus bezerros de ouro, altares ao dinheiro, a Mamon, e a tudo que é tido como supervalorizado neste mundo, e para eles estaria tudo certo. Eles morreriam e se afadigariam no seu próprio pecado. Eles se enfiariam tão fundo no pecado que isso, em pouco tempo, traria morte e desgraça à vida deles. E para eles estaria tudo certo. Sabe por quê? Porque esses homens são cegos pelo pecado. Esses homens odeiam tudo que vem do alto. Esses homens odeiam nós. Eles odeiam você. Eles te odeiam. Eles me odeiam. E como meus irmãos, para finalizarmos como aplicação, nós, hoje, e durante todas essas exposições passadas de Apocalipse, estamos sendo, hoje o plural está ruim para mim, estamos sendo expostos e alertados sobre a ira iminente. E sabe o que isso tem que trazer para nós? A gente precisa se arrepender. A gente tem que se arrepender do nosso pecado. Porque se agora, sendo alertados da ira que está por vir, não nos arrependermos, quando a ira chegar, não haverá arrependimento. Nós temos a Escritura nos afirmando, neste momento, não há ímpio convertido. Em segundo ponto, uma coisa que vocês provavelmente perceberam. Em sua natureza pecaminosa, o homem não tem o arrependimento como algo natural. Porque se tivesse, na primeira taça já tinha arrependimento. Os homens pecadores, eles não têm algo assim, por exemplo,
A autodefesa é algo natural. Se uma pessoa te atacar, você esquiva. Aqui, Deus derrama ira e eles blasfemam. Eles não têm algo como algo inato. O homem pecador não tem isso. Isso nos traz a noção de que arrependimento é um dom de Deus. Por isso, meu irmão, se Deus te deu o dom de arrependimento, se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Mude seu coração para a glória de Deus. Lute pelo seu pecado. Certa vez eu ouvi a pregação de um pastor de Porto Alegre, Emanuel Malinos, que ele fala: se necessário, sangre para abandonar o seu pecado. Sangre, porque ele sangrou por você. Meus irmãos, que nós possamos lutar com todas as nossas forças para arrependimento. Mas, meu irmão, eu não consigo me arrepender. Ore pelo arrependimento. Clame pelo arrependimento. É um dom de Deus. Deus nos dá arrependimento. Essa mensagem mexeu com o coração? Clame por arrependimento. Meus irmãos, o homem é mau. Sem Jesus Cristo, nós somos maus. Mas nós temos um único refúgio, que está em Cristo, por meio do Espírito Santo. Este arrependimento é o único caminho que temos para a salvação. Não tem jeito. Ou nós nos arrependemos do nosso pecado, abandonamos o nosso pecado e vivemos como igreja de Cristo, que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue Cristo, e que não está ligando para essa vida aqui porque sabe que vai perder ela, mas que tem buscado a vida genuína que está apenas em Cristo. Ou nos acostumaremos com esse pecado. Ele tomará os corações. E Deus nos livre, nos tornaremos os ímpios citados aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, muito dura, mas que traz realidades gloriosas, Pai, e tão importantes para nós. Senhor, quando o Senhor vier, que sejamos achados, Pai, com vestes brancas, preparados, Pai. Deus, não permita que a nossa nudez seja, Pai, que traga vergonha a nós. Nos auxilie, Pai, no arrependimento, pois é tão complicado. Mas cremos, Deus, que o Senhor nos dá força para nos arrependermos e abandonarmos o pecado. Pai, que nós possamos viver diante de Deus com a vida corandel, Pai. Que a gente possa, do nosso primeiro respirar do dia, do nosso primeiro acordar, dos abrir os olhos, a toda a trajetória, ao nos deitarmos logo à noite, possamos ter toda uma trajetória de vida que glorifica o Senhor. Que, Pai, nas coisas simples nós possamos dar glórias a Ti. Deus, que sejamos discípulos genuínos, para que sejamos como aqueles que estão de pé sobre o mar de vidro e não como aqueles que estarão, Pai, abaixo no fogo que consome e que traz choro e ranger de dentes. Sejamos achados como trigos, Deus. Nos ajude a nos arrependermos. É o que te peço, é o que te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.